Mas deixa eu só contar uma coisa pra vocês, é muito incrível. Todo dia, o Rodrigo organiza as crianças pra ir pra escola. Eu penteio o cabelo de Linda, faço o penteado dela. Pode ser, inclusive, que ela venha aqui. E aí, hoje, por incrível que pareça... Não tá dando pra ouvir? Tá ótimo, né? Por incrível que pareça, tipo... Gente, só foi... Eu marquei ontem à noite o nosso grupo de oração. Hoje... Linda acordou extremamente, tipo, fora do comum, do normal. Rodrigo, filho, eu subi agora, tipo, coração partido, porque ele já tava chorando. Eu falei, filho, o que houve? Que tá tudo bem com você? Ele falou, não, tá tudo horrível. Então, assim, o ambiente começa a mudar, né? Eu lembro que da última vez, da última não, porque eu fiz outras, mas... Teve uma vez que eu marquei uma live com vocês e eu fiz 5 dias de live e foi assim, o nosso carro na estrada parou de funcionar, um carro que a gente tinha acabado de comprar, tava tudo ótimo. O carro simplesmente não ligava, a gente teve que ligar para uma pessoa para poder buscar a gente no meio da estrada. E depois o carro voltou a ligar depois de tipo 2 horas a gente parado no meio da estrada. Ó, então, vocês fiquem tranquilos. Porque algumas coisas elas parecem fugir do controle, algumas coisas elas parecem sair do normal para entrar no eixo. Então, vocês precisam entender que em todos esses movimentos que a gente vai fazer durante esse ano, que a minha ideia é manter uma frequência com vocês, de pelo menos a cada 15 dias fazer o nosso grupo de oração, ter o nosso tempo, a sua vida ela vai parecer que está ficando pior do que estava. Isso pra mim foi o divisor de águas, assim. Eu preciso só ligar no YouTube aqui. Pera aí. Ah, não, que susto. Pensei que eu tivesse começado o negócio. Onde que eu aperto aqui? Pera aí, gente. Sair, convidar, programado. Pera aí, 1 segundo, gente. Amor! Rapidinho. Como é que eu dou o play aqui? Eu não sei. Iniciar a transmissão. Aonde? Aqui. Transmitir ao vivo. Te amo, amor, minha vida sem você. Cadê a Simon da Linda? Não sei. Não? Não tá pendurada lá? Você tá linda. Te amo. Ah. Pera aí, porque eu vou... Pra poder ficar gravado, eu vou começar no YouTube aqui. Pera aí. Que aí depois, se vocês quiserem assistir, eu não deixo disponível no Instagram, não. Oi, oi, começando o nosso grupo de oração. Começando. Tô fazendo no Instagram e aqui no YouTube para poder ficar gravado. Então, vocês sejam muito bem-vinda. A ideia é fazer a cada 15 dias o nosso grupo de oração. Então, se meu olhar estiver aqui pro celular, você coloca aí, deixa o som, deixa a oração, deixa o nosso papo. Você pode ir fazendo suas coisas. Tá tudo certo. Você que tá aqui no Instagram, se puder dar uma checada pra mim, por favor, no YouTube, pra ver se o som da música tá saindo lá ou se tá muito alto. E aí, se vocês conseguirem me dar um retorno, vai me ajudar muito, porque eu tô sem ninguém aqui ao vivo comigo. Então, se alguém puder entrar no YouTube e ver se a música lá tá aparecendo, ou se tá muito alto ou se tá muito baixo, ou se não tá aparecendo. Mas aí vamos lá, preciso contar isso pra vocês, que é algo muito importante. Como nosso grupo de oração tá começando, existem movimentos novos que vão começar, tá baixo lá no YouTube? Ah, tô lendo os comentários. Lu, no YouTube está sem música. Eu acho que eu não vou conseguir. Tudo bem, eu teria que ter um outro celular aqui, eu não carreguei. Mas tá tudo bem, vamos lá. A gente está começando aqui, né, a nossa live de oração. Então, o que eu tô trazendo já desde o início para o nosso primeiro dia é para que vocês entendam que quando a gente começa a movimentar o mundo espiritual, quando a gente começa a aumentar a nossa intimidade com Deus, obviamente o diabo ele não fica satisfeito. Obviamente, ele começa a trazer situações para sua vida para te fazer pensar que era melhor antes. Era melhor quando eu nem estava rezando, era melhor quando eu nem estava orando, porque agora que eu comecei parece que a minha vida desandou e eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo.
e não tem tanto tempo, tem mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos no máximo, que foi quando eu retornei para os caminhos de Jesus. E eu lembro que a minha maior dor, a minha maior dificuldade era a parte financeira. Então eu lembro que eu estava entregue a Jesus, mas na minha cabeça era meio que assim, nossa, mas ter que fazer 10% para a igreja, ter que fazer o dízimo, será mesmo que eu tenho que fazer? Será mesmo que isso é importante? E o Espírito Santo, ele ia me conflitando, ele ia me trazendo, não era conflitar, tá? Porque o Espírito Santo, ele não te conflita, ele te traz clareza, ele te traz abertura dos olhos. E o Espírito Santo ia o tempo inteiro ministrando isso no meu coração. O Espírito Santo ia trazendo o entendimento de que se eu quisesse viver uma vida por completo, eu precisaria me entregar por completo. E aí que tá, muitas pessoas falam assim, Dri, como ouvir a voz de Deus? Você precisa, como entender se é a voz de Deus, se não é a voz do diabo ou se não é a voz da minha cabeça? Isso que eu vou te explicar vai te libertar e você vai sempre compreender a partir de agora quando é a voz de Deus. A voz de Deus, ele sempre vai te pedir algo que te faz renunciar. O que é renunciar? É algo que te custa. É algo que pra você quase que dói. É algo que pra você... Nossa, eu tô inteira arrepiada. É algo que pra você faz quase que sangrando. E você faz assim, por obediência. Porque por você mesma, você não iria fazer. Por você mesma, você não iria aceitar. Mas Jesus te pede aquilo que muito te custa para poder conhecer o seu coração. Onde está o seu coração? Já o diabo, já a nossa mente, que é o que vocês se preocupam, né? Será que eu não estou ouvindo a minha mente? A sua mente, que é dominada pela sua alma, pelos sentimentos da sua alma, sempre irá te introduzir naquilo que te satisfaz, naquilo que te gera prazer. A renúncia te custa. Renunciar não traz prazer. Então, renunciar, por exemplo, Deus pode te pedir para você renunciar o seu trabalho. Deus pode te pedir, por exemplo, para renunciar o seu, que óbvio que ele vai te pedir isso, o seu pecado. Então, se você está em traição, o Espírito Santo vai te incomodar o quê? Venha para um caminho de santidade. Venha para um caminho santo. Você está usando drogas, Deus vai te falar, larga disso. O diabo vai falar o quê? Não, só hoje. Faz só hoje. O diabo vai dizer para você assim, não, trai o seu marido mesmo, afinal ele te traiu. E Deus vai te falar, não, não faz isso, vem comigo porque eu sou santo. E eu vou fazer de você santa. Ah, mas o mundo não vai acreditar em mim. O mundo não vai dizer que o que eu estou fazendo é certo. E Jesus vai falar, você não precisa ouvir o mundo, você precisa ouvir a mim. Você não precisa seguir o que o mundo está seguindo. Ah, mas todo mundo faz. E Jesus olha para você e fala, você não é todo mundo porque você é minha e eu te escolhi. E eu te escolhi quando você estava no ventre da sua mãe. Quando nem mesmo você imaginava existir, nem seus pais sonhavam com você. Eu sonhei com você. Eu te idealizei. Eu te projetei. Ah, mas os meus pais me abandonaram. Os seus pais te abandonaram, mas eu, o teu pai, nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Você pode ter esquecido de mim. Você pode não ter olhado para mim, mas eu sempre estive com você. Só que o diabo vai fazer você olhar para isso e ouvir essa voz de Deus e falar assim, não, isso aí não é Deus não. Eu vou ser enganada, eu vou ser traída, eu vou ser usada, eu vou ser abandonada e eu tenho uma má notícia para te dar, você vai. As pessoas vão te usar, as pessoas vão te enganar, as pessoas vão mentir para você, mas você tem um pai que nunca irá mentir para você, que nunca irá te enganar, que nunca irá te abandonar. Só que a verdade é que a gente vai sendo contaminado pelo mundo e a gente vai ficando tão machucado que é como se a gente colocasse uma capa. É como se a gente colocasse uma capa de proteção para quê? Olha, eu prefiro nem chegar perto de Deus porque eu já tô tão machucada, já tô tão decepcionada, deixa eu aqui com a minha vida. E você vai se travando, e você vai se fechando dentro de uma caverna, onde você passa dias sem falar com pessoas,
onde você passa dias sem nem mesmo ouvir a voz de outras pessoas, sem nem mesmo... Peraí rapidinho, gente, um segundo, porque estão falando que o áudio Eu não sei por que o áudio do YouTube tá ruim. O áudio tá ruim como? Tá falhando? Que coisa. Será que se eu desligar isso aqui? Peraí. Vê se agora tá melhor. Peraí. O áudio tá melhor agora? Eu coloquei pelo próprio computador, tirei o microfone. Tá melhor? Melhorou. Pronto, resolvido. Então, você vai se colocando numa capa. Se tiver ruim qualquer coisa, vocês vêm aqui pro Instagram, tá? E amanhã eu resolvo isso pra vocês. Amanhã não, na próxima live eu resolvo pra vocês. Tá, mas aí voltando, você vai colocando uma capa, você vai colocando um lugar de proteção que você passa dias sem falar com pessoas, você passa dias sem falar com Jesus, você passa dias sem falar com amigos, porque você vai ficando machucado, você vai ficando ferido pelo mundo. Só que aí que tá a diferença, você nunca fica ferida por Deus. Você fica pelo mundo. A Bíblia nos garante que neste mundo teríamos aflições. A Bíblia não diz assim, talvez você tenha aflições. Ela diz, neste mundo terás aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente fica colocando nas costas de Deus, a gente fica colocando sobre ele um peso que não é dele. É uma garantia que nós teríamos. As crianças vivem perguntando para mim, mamãe, mas se Adão e Eva não tivessem feito isso, não teria acontecido tal coisa, não iria acontecer tal coisa. Linda perguntou, mamãe, se Adão e Eva não tivessem comido anteontem, a gente poderia andar pelado? Eu falei, sim, e não seria um problema, mas eles comeram, é um fato. O pecado veio sobre nós. Então, claro que eu explico para eles numa linguagem mais infantil, para ela poder entender, mas explicando para você, o pecado veio sobre nós. Então o erro, desde quando Caim matou Abel, a morte veio, o assassinato veio, as coisas injustas da terra vieram. E a Bíblia não nos engana. Você acha que quando Jesus diz assim, eu sendo bom, não deixo faltar nada, nem para os lírios do campo, nem para os pássaros que voam, quem dirá vocês que são meus filhos? E vocês sendo maus, tá falando da gente, vocês sendo maus, mesmo assim não deixam faltar nada para os seus filhos, quem dirá eu que sou o teu pai que estou no céu? Vocês acham que Jesus iria escrever isso, Jesus iria dizer isso se ele não soubesse o que nós iríamos passar? Então, às vezes, a gente fica como criança mimada, com vozinhas e histórias que nós contamos para nós mesmos para nos fazer de vítima de tudo. Somos a coitada, somos a machucada, somos a enganada, como se fôssemos o centro das atenções e como se isso só acontecesse conosco e como se não soubéssemos que isso iria acontecer. É um fato. É um fato. O abandono é um fato, a rejeição é um fato, o engano é um fato. Agora, o que é que nós fazemos com o fato de termos sido abandonados? O que nós fazemos com o fato de termos sido enganados? O que nós fazemos com o fato de termos sido traídos? Vamos ficar a vida toda carregando esse peso e contando essa história para nos tornarmos vítimas, sofridas, machucadas, acoitadas? Ou vamos nos tornar a própria responsável pela nossa própria vida e o nosso relacionamento com Deus? Porque senão é muito fácil. A gente coloca tudo na conta de Deus, a gente não faz nada e a gente acha que a gente é vítima de tudo e todos. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o lugar que você deve habitar? Qual é o lugar que eu preciso habitar? Se as coisas não estão boas, se as coisas estão difíceis, com certeza eu preciso tomar uma atitude. Com certeza eu preciso modificar.
Quantas vezes, gente, eu recebo mensagens na minha direct, eu tô com uma dívida disso, você não tem dinheiro para me dar, eu tô com uma dívida daquilo, você consegue pagar? Olha, eu te prometo que depois eu te pago. Olha, são inúmeras. Todos nós, em algum momento, em alguma medida, iremos ou já passamos por uma dificuldade financeira. Mas há pessoas que cruzam simplesmente os braços e há pessoas que colocam o corpo no fogo, no joio, vai sendo esmagado, vai trabalhar, vai dar o seu melhor, vai se dedicar, vai buscar em Jesus uma solução, mas sabendo que existe uma parte que nos cabe. Então eu preciso ter um entendimento da vida que eu estou vivendo, da forma que eu estou levando. Todos os dias Jesus nos chama para um arrependimento. A Bíblia garante que todos os dias a misericórdia de Deus se renova. O que significa? O seu perdão. Então, a gente quase que já o tempo inteiro acorda, dorme pecando. E a misericórdia dele se renova. Ou seja, ele nos perdoa daquilo que nós fizemos, mas não dá para brincar com Deus. Não dá para sacanear. Não é porque te enganaram que você vai usar do engano. Não é porque mentiram que você vai usar da mentira. Aquilo que você fizer irá voltar para você. Várias vezes, eu sendo má, eu busco em Deus assim, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou colher disso. Então eu olho assim, Deus, eu preciso da sua santidade em mim. Porque senão a gente vai entrando no automático e a gente não percebe. Eu estou o tempo inteiro observando se eu não estou entrando em mentiras que para o mundo é pequena mentirinha, que para mim mentira e para Deus mentira é mentira. Não existe mentirinha pequena, não existe mentirinha grande. Tudo é mentira e tudo vem do diabo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. A mentira é dele, ele é o pai da mentira. Então eu estou o tempo inteiro assim. Uma amiga me chama, vamos tomar um café hoje? Olha, eu não vou porque eu não quero. Nossa, mas você é grossa. Eu prefiro ser grossa do que ser mentirosa. Ah, vamos... Não vou porque, olha, sabe, eu tenho uma roupa aqui para poder lavar, ou minha filha tá com febre, eu não vou. Não faz isso. Não faz. Seja posicionada, seja clara. A pessoa que é clara, ela pode ser identificada por aquela pessoa que é machucada como grossa, mas a pessoa clara não tem dúvida, não tem meio termo. Então eu tô sempre buscando Deus, eu detesto mentira, de qualquer nível. Então eu tenho que estar o tempo inteiro observando para ver se quando eu vou dar um dado, olha, a empresa tá fazendo isso e deu um faturamento disso, não, é exato. Ou eu falo para ser exato ou eu não falo. Tem gente que vive aumentando as coisas para poder parecer aquilo que não é. É mentira. Aí depois está passando por uma situação difícil que fala assim, meu Deus, mas por que eu estou passando? Você plantou. E aqui enquanto eu estou falando é para você ir observando na sua intimidade coisas que talvez você anda fazendo que está automático. Principalmente se você vive num meio que é assim. Mas você veio para ser luz. Você veio para ser diferente, você não veio para ser igual a todo mundo. Você veio para pisar e quando você pisar, pessoas olharem para você e falar assim, essa mulher tem algo diferente. Essa mulher aí, ela entrou aqui e ela tem algo diferente. Você não vai precisar abrir sua boca, mas você vai buscar tanto Jesus, você vai buscar tanto se parecer com Ele, que todos irão ver algo diferente em você. Então, eu tô sempre falando com as pessoas, cuidado com a religiosidade. Cuidado para você não se tornar mais um do meio. Porque você não veio para se adequar na religião. Você veio para se parecer com Jesus. Você veio para espelhar nele, se tornar a imagem e semelhança dele. O que ele faria no meu lugar? O que ele falaria no meu lugar? Eu sou o tipo de pessoa que se alguém é grosseiro comigo, porque eu sou firme, mas eu não sou grossa. Então, eu tenho cuidado, quando eu vou pedir alguma coisa no restaurante, eu obrigo as crianças, olha no olho do garçom,
olha no olho, tenha respeito pelas pessoas, fale obrigado, agradeça. Minha sogra mesmo fala que isso é a Adriana que ensina. Obrigada, obrigado, por favor. Eu sou cismada com isso. E ao mesmo tempo eu fico atenta assim, cara, eu não posso fingir que eu sou uma coisa sendo que eu sou outra. Eu tenho que ser transparente, eu tenho que buscar em Jesus aquilo que Ele espera de mim. Porque, gente, foi como o sonho que eu tive, foi de repente, eu tive um sonho onde o céu se tornou escuro. Começaram pessoas a caírem mortas, assim, do meu lado. E eu consigo imaginar que provavelmente vai ser assim, de repente. Era dia e o céu se fez escuro, mas não se fez noite, se fez um escuro como se fosse tarde. Isso vai acontecer. Ah, não vai acontecer agora ou vai acontecer amanhã. Só Deus sabe. Nós não sabemos. Mas e se acontecer hoje, no final de tarde? Se Jesus voltar hoje? Você vai com Ele ou você vai com o diabo? Ou você vai ser largado? Porque no meu olhar a pessoa era morta, assim, ela caía. Eu vi pessoas da minha família, eu vi influenciadores, assim, terrível. Tanto que esses 3 influenciadores que eu vi, eu oro por eles todos os dias. Não tem um dia que eu não oro. Todos assim caídos. E eu ia andando e pessoas tentavam fugir e elas caíam mortas. Então a nossa busca por Jesus, a nossa busca por santidade, ela é diária. E ela não pode se tornar um peso. Ela não pode se tornar... O áudio do YouTube acabou. Oi, mamãe. Um segundo, pessoal, rapidinho. Acabou. Ah, eu tirei o microfone. Vem cá, vem, mamãe. Mas como que você tirou o microfone? Agora eu tô no computador. Eu te amo. É rapidinho, pessoal. Eu falei pra vocês que minha Chuchu ia vir pra mãe fazer o cabelo, porque eu faço cabelo dela todo dia, pessoal. Todo dia. E hoje eu inventei de fazer a live de oração, pessoal. E Bom aí, dia, pessoal. ela não pode ficar sem o cabelo dela, né, pessoal? Ela falou, não, mamãe. Vocês que mexeram na rotina da mamãe. Vocês que Olha você lá, filha. Dá tchau. Conta alguma coisa, uma história legal. Pessoal, vocês estão vendo, essa aqui é a Adriana, tá? Essa aqui é a linda, tá? Eu essa acho aqui, que não tem ninguém no essa YouTube, é porque o áudio tava ruim. Bota a cabecinha pra a baixo. Adriana é a de branco. Você falou que a gente não podia assistir YouTube. Não, mamãe, eu tô fazendo live. Bota a cabecinha pra baixo pra mamãe, por favor. Bota. Meu cabelo tá ficando lolo. Tá ficando louro mesmo. Você sabe que ela faz o rabo de cavalo certinho, mamãe? Ah, meu Deus. Não é, mas é pra baixo. Mas é lindo, mano. Aquele rabo seu é lindo, filha. Lacinho. Ai, se você quiser. Mas o pessoal do YouTube tá escutando bem? Não sei, eu acho que não tem ninguém lá. Pessoal, ninguém no YouTube? Claro que falei sim, pra ali, ver. ó. Não, tô vendo ali, ó. Vocês estão ouvindo bem? Quanta pessoa? Não dá pra ver, mamãe não consegue. Vocês estão... Olha essas pessoas. Ah, essas ali tem bastante. Ó, a mamãe aqui. Pronto. Te amo, bebê. Fala obrigado, Fausto. Ops, desculpa. Te amo. Mamãe vai dar beijo na boca, desculpa. Te amo, vai com Jesus. Tchau. Pronto. Deixa eu só abrir aqui, porque agora eu perdi vocês. Espera aí, um segundo. Vocês que mexeram na rotina da minha filha, porque todo dia eu preparo o cabelo dela. Eu sabia que ela não ia aceitar ir pra escola sem fazer o cabelo. Mas aí, voltando. O nome dela é linda mesmo. Turn off, comment. Então, a nossa busca diariamente, como eu estava falando com vocês sobre a religiosidade, é não olhar para o que as pessoas estão fazendo, mas sim para aquilo que Jesus espera de nós. Porque o acontecer de Jesus voltar pode ser de repente. Mas a gente também não tem que fazer as coisas pensando que porque Jesus vai voltar, eu tenho que ser salvo. Não, eu tenho que buscar porque eu amo. Essa é a minha luta diária, é fazer vocês entenderem o quanto Ele é incrível,
o quanto você está prestes a experimentar de um amor que você nunca experimentou na sua vida. Eu nunca me senti tão amada como eu me sinto por Jesus. Eu nunca me senti tão cuidada como eu me sinto por Ele. Só que as pessoas têm uma falsa impressão que quando você começa a caminhar com Jesus, as coisas vão ficar incríveis. Não vão. Não vão. Você vai se ferrar. Você vai se ferrar. Ele vai te pedir coisas que você amava. Ele vai te pedir coisas que te custam muito. Ele vai mudar tudo na sua vida. E você vai começar a olhar e falar assim, não, mas não é essa vida com Jesus que me apresentaram. Me disseram que com Ele eu iria ganhar todas as coisas, que eu iria ter todos os meus sonhos realizados, que eu iria ter a melhor vida do mundo, e agora eu tô aqui sem nada, sozinha, desolada e abandonada por todas as pessoas, porque parece que ninguém quer andar comigo, porque desde que eu comecei a andar com Jesus, os meus amigos me abandonaram. Sim, você vai passar por isso. Só que você vai sentir um amor que você nunca sentiu antes. E se você é interesseira, você não vai dar conta. Porque hoje o mundo quer Jesus pelo que Ele pode oferecer. Ninguém quer Jesus por Ele ser quem Ele é. Quem é você? Eu olhei para Jesus e eu falei, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. A parte que me doía era o dinheiro. Como eu te falei, entregar o dízimo era pra mim assim. Porque você entregar um dízimo, gente, com todo respeito, de 50 reais, pra quem ganha 50 reais, dói muito, né? Porque a medida é o quanto a sua vida custa, o quanto você ganha. Então você tem 50 reais, você tem que dar o dízimo de 5 reais, 10%. Agora, você pensa o quê? E quando é muito? E quando os 10% significa muito para quem está apegado ao dinheiro, que era eu? O dinheiro estava tornando o Deus da minha vida e eu nem percebia. Mas por amor, pelo Espírito Santo me transformar, não pelo que a igreja diz. Tanto que tem pessoas que ficam ofendidas na hora da parte do dízimo, que eles só pensam em dinheiro. Eu tô nem aí pro discurso do pastor ou do padre. Mas eu tô nem aí. Quem tem problema com dinheiro fica ofendido. Isso nunca me ofendeu. Eu estava preocupada com Jesus. Porque como eu leio a Bíblia, como eu sou instruída pelo Espírito Santo, pelo que a palavra diz, eu sabia que eu precisava fazer. E foi a primeira vez. Era em torno de, eu não lembro, era 90 mil reais, era o primeiro dízimo que eu ia fazer. E como foi difícil. Eu falei, Deus, o Senhor pede pra gente entregar com alegria. Eu não tô entregando com alegria, eu tô entregando com obediência. Me perdoa por isso e que glória a Deus se tem gente que estava entregando com alegria. Eu naquele momento estava entregando por obediência. A gente entregou o dízimo. Passaram-se 20 dias. 20 dias mais ou menos. Deus chega claramente, todas as coisas foram acontecendo, e Deus pede o Midas de volta. O Midas era uma empresa que a gente faturava milhões, a gente transformava milhares de vidas. E Deus fala assim, você vai voltar para sua casa e você não vai se mover. Quando você ouve essa palavra, para quem não aceitava ficar nem um mês sem ganhar dinheiro, você pensa assim, talvez isso é por 10 dias, talvez isso é por 15 dias, tá tudo bem. Sofri, até que eu falei, não, mas daqui a pouco eu lanço o Midas de novo, é só por esse período. E Deus foi sendo claro, não, você não vai mais ter o Midas. Eu chorava, mas eu chorava. Eu lembro que eu tinha um estúdio na outra casa de gravação, eu ia para aquele estúdio, eu pegava essa almofada aqui, eu tenho ela aqui até hoje, eu colocava a cara nela e eu gritava, eu falava assim, cadê? Deus, eu fiz por obediência, o que está acontecendo? Na internet um monte de gente fala que o Senhor faz tudo que a gente deseja, que o Senhor é maravilhoso, por que o Senhor está tirando tudo? Como eu sofri, vocês não têm noção. E ele me pedia para ficar fazendo lives de oração com vocês.
Então eu estava fazendo algo enquanto eu estava vivendo algo. Eu lembro que várias vezes eu ia gravar stories, meu olho ficava tão gordo aqui, e aí me entregava, obviamente, que eu tinha chorado, que pessoas escreviam pra mim assim: você tá em depressão? Porque você só vive chorando. Não, é porque tava me custando muito. Tava me custando tudo. Mas eu não abandonei. E eu não abandonei não é porque eu tava esperando pra Deus fazer algo, não, porque eu nem sabia. Eu nem sabia. E Deus ainda só pedia pra gente dar dinheiro pras pessoas. Passava uma pessoa, Deus falava, dá tanto. Passava outra pessoa, dá tanto. Era só assim. Uma coisa você dá R$5.000, outra coisa $5.000. E era em dólar. Dá tanto, dá tanto. E as pessoas depois vinham e falavam assim: você não tem noção. Esse valor que vocês fizeram era justamente o valor que faltava para poder eu pagar o aluguel. Você não tem noção. Esse valor que vocês fizeram era justamente o valor disso e disso. Deus é muito específico. Ele é muito claro. Só que você precisa estar atenta. E eu naquela situação, eu já não tinha muito o que fazer. Eu estava esperando. E Deus falava, volta para sua casa, não se mova. Eu falei, mas Deus, mas eu sempre estou em casa, eu trabalho em casa, eu estou sempre com a minha família. Mas Deus estava tratando o meu coração. Ele estava colocando o meu coração no lugar certo, no lugar correto. Até que 2 anos se passaram, que para mim pareciam 10 anos. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Eu tentava me mover, eu tentava fazer alguma coisa. E Deus falava, olha, eu te falei, não se mova. E Ele é tão misericordioso que Ele ajustava. Então, mesmo que quando eu me movia para fazer algo, Ele ainda fazia aquilo dar certo, mas Ele voltava para mim e falava, não é isso que é para você fazer. Aí eu entendi definitivamente. Até que um dia eu fiz uma oração para Ele, foi em abril, eu tenho anotado aqui no meu caderno. Para quem tá no grupo de oração, eu falei para vocês terem um caderno de oração nosso, onde tudo que Deus falasse com você era para você ir anotando. Porque durante todo o ano você iria peraí. Calma aí, que eu quero ler isso aqui pra vocês. Você iria depois poder ficar revendo, ó. Tudo isso aqui são as minhas coisas de oração. Eu escrevi aqui, ó. Rodrigo quer que eu lance, mas eu não posso. Deus não me autorizou. Como é difícil explicar. Senhor, eu confio em Ti. Dia 13/3/2024, dia 13 de março. E aí eu coloquei, Senhor, eu confio. Eu estou com uma vontade imensa de ajudar mulheres. Como ainda não posso ter ganhos financeiros, fiz o desafio 5 toneladas gratuito. Foi um desafio de jejum. Eu escrevi aqui, uma vontade imensa de ajudar mulheres. Como ainda não posso ter ganhos financeiros, fiz um desafio menos 5 toneladas gratuitas. Quero poder ajudar mulheres. Pai, como dói. Isso eu lembro. Como dói, Pai. Eu quero fazer acontecer, mas a minha obediência não permite. Eu não ousaria viver longe da Tua vontade, da Tua voz. Por isso que mesmo doendo, eu decido obedecer. Como o Senhor tem falado sobre espera para mim. Eu achei que eu já podia iniciar gravações e o Senhor vem me dizendo, calma, eu ainda não liberei. E aí aqui tem várias coisas. Até que um dia Deus me entrega a palavra, se eu não me engano era Abacuque 3:6, que fala assim, e Joaquim, depois de anos no cativeiro, foi libertado. Naquele dia, eu fui tomada por um choro, porque era como se Jesus falasse para mim, depois de anos no cativeiro, Adriana foi libertada, foi liberada. E eu lembro que na noite anterior eu tinha feito uma oração que eu falei assim, Deus, eu já entendi. Desde que o Senhor me pediu Midas,
Eu tenho trabalhado como nunca trabalhei na minha vida, porque eu fazia live todo dia de oração. Então eu não conseguia nem fazer os penteados de lindo, eu não tava conseguindo nem, tipo, a parte da manhã com as crianças. Minha parte da manhã era de vocês, eu não conseguia fazer. Eu falei, eu tô trabalhando mais do que toda a minha vida. O problema sou eu ganhar dinheiro, porque o dinheiro era o Deus da minha vida. Eu fiz essa oração sincera, gente. Não busquem palavras perfeitas. Seja sincera. Jesus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe de todos os seus pensamentos, ele sabe do que você vai fazer daqui a pouco. Então não pense em mudar as palavras e o tom de voz para falar com ele. Fale com amor, fale aquilo que você está sentindo. E eu falei para ele, eu falei, Jesus, eu estou trabalhando mais do que nunca e eu estou entendendo que o problema sou eu ganhar dinheiro. Se for esse o problema, Jesus, eu estava do lado da minha cama do quarto. Eu falei assim, eu entrego tudo nas suas mãos. Acabou. Eu não preciso nunca mais ganhar dinheiro. Não tem problema. Só não me deixe ficar longe do seu amor. Só não me deixe ficar longe da sua presença. Eu suporto viver sem nada. Eu suporto. Agora eu não suporto mais viver longe da sua presença, porque uma vez que eu experimentei, eu identifiquei que não existe nada melhor nessa terra. Eu já experimentei da falta. Quando eu saí do Big Brother, gente, eu não tinha R$1. Eu ia gravar Faustão, Turma do Didi, e tinha uma família que me dava prato de comida para eu não ir sem comer. Mamãe conseguiu com uma amiga dela um apartamento que ela alugou pra mim, na época era R$500. Mamãe pagou, não tinha a cama, não tinha aquele estrado, era um buraco, o colchão era um buraco. Eu lembro que eu falava, por que eu tô passando por isso? Só que eu falava, eu não volto atrás. Se eu tô aqui no Rio de Janeiro, pensa a pessoa no interior, né? Se eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu não volto pra trás, eu não ando pra trás. Passei o pão que o diabo amassou. O Rodrigo sai do Big Brother, ele sai ganhando muito dinheiro, ele fica pagando tudo pra mim, ele pagou minha faculdade, ele comprava comida pra mim, eu tinha um caderninho que eu anotava tudo, porque eu falava, eu vou te pagar tudo que você tá pagando por mim, que minha mãe sempre falou, isso aí é um outro papo. Então eu anotava tudo, eu passava por aquilo, eu falava, por que eu tô passando? Não tinha dinheiro gente, eu não tinha dinheiro pra comprar um salgado. Só que eu saí da realidade com a minha mãe e outro dia eu tava tomando banho e conversando com ela. Eu falei, mãe, você lembra que a alegria da nossa vida era quando você recebia o pagamento e a gente conseguia comprar uma caixinha de morango que era muito cara e você comprava o leite condensado mais barato e vinha um monte de morango escondido, podre e pouquíssimos bons, e você me dava a maior parte de morango e você ficava com um pouquinho e a gente ficava assistindo o Caldeirão do Hulk à tarde, comendo aquele morango com leite condensado, que era a nossa coisa mais cara da face da terra que a gente conseguia comprar. E eu ria com ela no telefone. Então eu sei o que é viver sem nada. Minha mãe separou do meu pai largou ela sem nada. Minha mãe professora, trabalhava em 3 escolas, eu mal via minha mãe. Ficava sozinha em casa. Minha mãe comprou um apartamento que ela levou quase que 15 anos para poder pagar. Então ou tinha geladeira ou tinha uma cama. Ou tinha o fogão ou tinha um colchão. Então por muito tempo a gente dormiu no chão. E eu vendo toda aquela situação deles separando, aí meu pai traía ela, aí a hora eles voltavam, aí depois separava de novo. Aí eu aos 9 anos atendo o telefone da amante do meu pai ligando pro meu pai. E aí eu vejo minha mãe se desequilibrando, enlouquecendo, e minha mãe liga de novo e eu naquela situação tão criança, meu filho tem 9 anos, eu fico imaginando meu filho passando por isso. Aí, às vezes meu pai chegava em casa, tinha bebido, e aí via o meu pai com outra mulher, e eu naquela situação. Então assim, eu não vim de um lar estruturado. Eu via minha mãe quebrando garrafas de vidro de bebida no quintal de casa. Por muito tempo, para eu poder me comportar, eu precisava quebrar coisas. Eu já quebrei no começo do nosso relacionamento, eu já quebrei um celular de Rodrigo. Por que eu fiz isso? Porque eu repeti um comportamento que eu vi. Muito nova para entender que homem não deveria ser confiável. Era isso que eu pensava. Eu olhava para Rodrigo várias vezes e falava, eu não confio em você. Por quê? Porque eu tenho certeza que você vai me trair. Adriana, que é isso? Eu tenho certeza que você vai me trair.
E ele ficava enlouquecido com aquilo. Mas era por quê? Porque a minha única referência de homem foi capaz de trair minha mãe inúmeras vezes, então eu não conseguia confiar. Só que, olha a diferença. Eu passei por tudo isso e muito mais que vocês nem fazem ideia, mas eu não me tornei vítima da minha história. Eu não fico contando essas histórias para mim, tanto que para eu conseguir lembrar desses detalhes, eu tenho que puxar muito. Porque se eu ficar nesse lugar, eu só vou fazer mal para mim. E quando eu identifiquei que eu estava quebrando coisas igual eu via minha mãe fazer, eu falei, eu não posso. Eu só precisei ter consciência daquilo que eu faço e que eu não posso mais fazer. Você não precisa de muito. Você só precisa saber o que eu faço hoje, que eu vi alguém fazer e que eu não devo mais fazer. E a partir de agora eu não faço mais. E a partir de agora eu não quero mais ser assim. Então para mim faltou muita coisa. Eu passei por muitas coisas. Eu tive muita dificuldade financeira. Eu achei que a minha vida iria se resumir a buscar de alguma forma uma faculdade, ter um carro, um apartamento, passar num concurso. E é isso. Isso é o que eu aprendi de uma vida próspera. Só que eu fui entendendo que eu não podia me limitar a isso. Não que isso não fosse bom, mas é porque eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu sou filha do dono de tudo. Então, quando ele me pediu para parar com tudo, doeu, porque eu já estava em outro nível. E eu comecei a experimentar de outras coisas. Mas eu fiz uma oração para ele e falei o quê? Se o Senhor quiser, eu fico pro resto da minha vida sem ganhar R$1, mas eu não aceito ficar longe da sua presença. Porque eu já experimentei do que é viver na falta e eu já experimentei o que é viver na abundância. Mas de tudo isso que eu já experimentei, nada se compara ao viver a tua presença. Nada. E eu tô falando olhando nos seus olhos. Eu sei que a sua dificuldade hoje financeira te faz pensar que o dia que você tiver o que você precisa, você vai se sentir uma pessoa feliz, você vai se sentir uma pessoa mais completa. Não vai. Não vai. Ah, mas eu não acredito. Você verá com seus próprios olhos. Você irá experimentar do seu próprio jeito. Espero que não seja de uma forma dolorosa como eu experimentei. Só que tem um detalhe importante. Deus está te pedindo algo. Você está começando a ter discernimento aqui nessa live de algo que você precisa entregar. Você está tendo discernimento de algo que você precisa parar de fazer. E você não para. A responsabilidade é única e exclusiva sua. Você lembra, eu sempre gosto de usar esse exemplo que eu ouvi a Vivi uma vez falando. A gente tinha muito pavor do quê? De repetir uma prova. Então a gente ia lá, às vezes ficava em dependência, ou tinha que fazer, eu não lembro muito, mas nota vermelha. Qual era o nosso receio? Ter que repetir o ano. Não. Tudo menos ter que repetir o ano. A gente colava, a gente dava um jeito, mas repetir o ano a gente não queria. Agora imagina na nossa vida com Deus. Deus está te pedindo. Deus está te puxando, Ele está te esmagando, Ele está te massacrando. Ó, para com isso. Não faz isso. E você vai lá e continua. Quem vai repetir a prova é você. Já era para você estar lá ó, na 7ª, 8ª, 9ª, primeiro ano, 2º, 3º. Você está na 6ª ainda por culpa sua. Não coloca esse peso sobre Deus. Você não é criança. Você sabe quais são os pecados que você anda cometendo. Você sabe quais são os erros que você anda cometendo. Se você não para, você vai colher do seu pecado. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é Deus te largar.
é Deus te entregar aos desejos do seu coração. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Com Deus não se brinca. Ou você decide seguir um caminho santo, buscando todos os dias se aperfeiçoar com Ele, se aperfeiçoar nele, sabendo que nós não podemos nada sem Ele. O tempo inteiro eu tô, Jesus, analisa o meu coração. Jesus, sonda o meu coração. Jesus, veja se o caminho que eu estou é reto e que te agrada. Quantas oportunidades, gente. Imagina hoje, olhando para a magnitude daquilo que eu vim, da pequenez que eu vim, para a magnitude que Jesus me trouxe. Imagina quantas propostas eu não recebo. E a minha preocupação é, Deus, o Senhor está nisso. Deus, é isso que o Senhor quer. Porque coisas inadequadas vão surgir para você. Propostas vão surgir para você. O diabo, ele tá ao derredor igual um leão. Ele tá atrás de você igual um leão buscando te devorar. Então você hoje tá assim, nossa, eu decidi, não, eu quero seguir Jesus, eu não quero mais a vida que eu levava antes. E pronto, vai entrar uma redoma de vidro e você vai ficar lá e nada vai acontecer. Não. O tempo inteiro vão vir coisas para tentar te fazer cair. Por isso que em Mateus 6,6, Jesus é muito claro, ele fala assim, vá, eu não sei se foi Jesus que falou ou se foi Mateus, não lembro. Vá para o seu quarto, fecha a porta, vá lá em secreto e fale com Ele. Converse com Ele. Esse é o maior e único entendimento que você tem que ter para a sua vida. E Mateus não diz assim, ó, vá para a igreja e fique lá rezando, orando e falando com Deus em secreto, porque em público ele irá te recompensar. Não, ele fala, vá para o seu quarto. Qual é a dificuldade de você ir para o seu quarto, fechar a porta, colocar um louvor e começar a falar? E se não tiver palavra, só fica ali. Só fica ali. Jesus, me ajuda. Eu não quero mais levar a vida que eu levo. Eu não quero mais fazer as coisas que eu faço. Várias coisas do que a Adriana falou eu já passei e isso me dói ainda. Eu ainda não estou curada como ela está. Me ajuda, me cura. Eu lembro que eu estava com um cisto na tireoide. Eu estava no meu banheiro pelada. Eu estava ali em frente ao espelho e aí eu lembrei desse cisto e eu falei assim, Jesus, olha só, assim, Jesus, o Senhor faz um cego enxergar, faz um manco andar, eu acho que é manco, o surdo ouvir, um morto ressuscitar. O que é um cisto para o Senhor? Eu falei, tira esse cisto, por favor. Eu tinha que ficar fazendo acompanhamento o tempo inteiro. Eu falei, tira esse cisto, por favor, Senhor. Tira. Eu fui fazer uma ressonância. Eu nem lembrava que eu tinha feito essa oração. Mas depois que eu fiz a ressonância, o cisto não tá, sumiu, evaporou. Aí eu falei, não é possível, eu tô há anos fazendo. Aí depois eu lembrei, eu falei, gente, no meu banheiro, eu fiz essa oração assim, pelada, pronta para ir tomar banho. Tá, Adriana, e se Deus não tivesse sumido o cisto, ele continuaria sendo Deus, porque eu não amo pelo que ele pode fazer, eu amo por ele ser quem ele é. Mas a Bíblia diz, peça ao seu Pai que está no céu. Peça. Então por que eu não vou pedir? Porque tem pessoas hoje que fazem nos parecer que pedir qualquer coisa para Deus é um pecado. Primeiro, vá para o seu quarto em secreto. Então isso que eu estou contando aqui é porque eu sou fofoqueiro, porque não é dar conta de ninguém. Vá para o seu quarto em secreto, fecha a porta, fale com Deus, fale do seu pecado, confesse a Ele, fala daquilo que te dói. Fala daquilo que te machuca. Fala daquilo que te dá raiva. Outro dia eu tava com muita raiva de uma pessoa.
Eu falei, Deus, eu tô com ódio. Tira isso de mim, eu não quero sentir raiva. Mas isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. E eu falei, tira isso de mim, eu não quero. Porque quando eu tô com raiva eu fico contaminada. Meu cortisol sobe, hormonalmente tudo se modifica. E eu falei, tira, Pai. Eu perdoo, me ajuda, Senhor. Só que o problema é que a gente não fala. E aí vai ficando engasgado. Então, se você foi abandonada, se você foi rejeitada, se você foi adotada, Deus, eu tenho raiva. Seja sincera se é isso que você sente. Eu senti que o Senhor não estava comigo. Ou por que o Senhor deixou isso acontecer? Faça seus questionamentos. Você é livre em Jesus para falar com Ele. E Ele vai trazer as respostas para você. Ele vai trazer a cura para você. Ele vai trazer o refrigério para você. Ele vai lavar sua alma. Não tem como uma pessoa que entra no seu... Quantos momentos eu vou chorar? Quantos? Inesquecíveis. E cada vez que eu entro no meu quarto, que eu fecho a porta, que eu fico ali com meu pai em secreto, é uma experiência nova. Porque ele é uma fonte inesgotável. Ele não é o mesmo que vai trazer uma experiência com você hoje. Ele vai trazer experiências diferentes. É incrível. É incrível. Tem dia que eu entro, que eu fecho a porta e parece que Jesus nem estava ali. Eu falo, ei, Jesus, será que... Eu sou super assim, neuro. Será que eu tô fazendo alguma coisa que não te agrada? Eu fico super preocupada. Eu fico me sentindo culpada várias vezes. Mas isso é coisa que eu tenho que me tratar. Mas tem vezes que ele vem, e ele vem como um fogo, e não é que eu vejo, mas é que eu sinto. É que eu sinto, e você nunca vai sentir nada igual. Nenhuma viagem maravilhosa, e olha que eu já fiz viagens maravilhosas. Nenhuma comida maravilhosa. Nada é capaz de comparar a experiência que você tem quando você fecha a porta do seu quarto. Coloca uma musiquinha e fica ali com ele. Às vezes eu falo assim, Jesus, hoje eu nem tenho ânimo de palavras, mas eu só quero te sentir, eu só quero me sentir amada. E você sai renovada. E você sai numa sensação assim que, pode o mundo cair, que se lasque. Que se lasque. Antigamente eu tinha muito receio, assim, meu Deus... Né, tipo, da morte em si, era uma coisa, pra mim era algo que eu não conseguia nem pensar. E até hoje é difícil, porque o que eu mais penso é como que meus filhos ficariam, meu marido ficaria, minha mãe ficaria. Mas, pensando na morte, sabendo quem eu vou encontrar, já tô naquele lugar que morrer pra mim é lucro. Só que eu penso nos meus filhos, no meu marido, na minha mãe, naquilo que Jesus quer fazer ainda. Eu sei que tem muitas coisas que precisam acontecer, mas já não é mais um pavor como era. E por quê? Porque você vai experimentando dele, você vai reconhecendo e entendendo quem é ele. E você já não vive mais com medo. Você vive por dependência. Ele sabe de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe do meu ontem, do meu hoje, do meu amanhã, e eu estou disponível para ele. Então, até mesmo você que está passando por uma situação difícil e você fica nessa ansiedade, quando eu estava sofrendo com o que ele me pediu, e aí, por que eu estou falando isso? E aí? Fiz o dízimo e Deus tirou tudo? Deus tirou tudo. Como é que faz? Como é que agora não contesta a galera que diz que Deus vai fazer, acontecer, realizar seu sonho? Mas peraí, eu fiz algo por obediência e Deus tirou tudo. É nessas horas que separam-se o joio do trigo. Que separam as pessoas que amam a Deus e querem seguir com Ele por Ele ser quem Ele é, e quem quer seguir com Deus por aquilo que Ele pode fazer. Aqueles que quer estar com Deus pelo que Ele pode fazer, eles não permanecem. Eles saem. Eu sofri? Claro. Seria mentira se eu dissesse que eu não sofri.
Mas a verdade é que eu não o abandonei. E ele não me abandonou. Então, o meu caderninho de oração com as coisas escritas era aqui, como dói. Mas eu escolho ser obediente. Como é difícil, mas eu escolho ser obediente. E aí, quando eu fiz essa oração e eu falei, Deus, eu aceito ficar sem nada. Só não aceito ficar sem a tua presença. Então eu entrego aqui, Senhor. Isso foi em março de 2024, poucos dias depois daquilo que eu escrevi. Que eu coloquei como dói. Eu quero poder fazer acontecer e o Senhor não permite. Alguns dias depois, no outro dia Deus me dá a palavra em Abacuque, que Joaquim é libertado depois de anos no cativeiro. Aí no outro dia eu fui pra academia e eu estava lá fazendo minha bike, de boa, amando Jesus. Eu treinava ainda na academia do condomínio. E aí eu tava ouvindo louvor e Deus é como se fosse uma voz audível, mas não era audível. E ele falava assim, você está liberada. Gente, ele falou, você está liberada. Eu chorava, que eu tive que ir pro banheiro da academia, senão as pessoas iam pensar que eu tava, sei lá, eu não tava nem aí que as pessoas iam pensar, eu só sei que eu fui pro banheiro. E eu chorava, e eu liguei pra Rodrigo, eu falei, amor, Deus me liberou, amor. Deus me liberou, amor. Ele, o que, minha vida? Deus me liberou, amor, eu posso voltar a trabalhar, eu posso voltar a fazer as minhas coisas, eu posso voltar... E aí eu lembro que eu mandei uma foto pra ele chorando, eu tava agachada no banheiro, eu tenho até hoje. E aí eu fiquei, mas e aí? O que eu vou fazer? Porque Deus falava que ele iria fazer algo diferente, que não iria dividir a glória com ninguém, que ele iria fazer algo que todos iriam ver e saber que era ele quem estava fazendo. E aí eu tava no banheiro e eu chorando, eu tenho essa foto até hoje, e eu falei, Deus me liberou. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu lembro que eu queria fazer acontecer, mas o que era? Afinal, falar naquele momento sobre ganhar dinheiro na internet já não... É como se Deus tivesse fechado a porta. E ele falou, eu vou fazer algo que todos irão ver com seus próprios olhos, que foi a minha mão quem fez. Eu não vou aceitar dividir a glória com ninguém. E Deus foi muito mais claro. E ele falou assim, ninguém irá colher daquilo que você plantou com tanto suor. Então ali eu já tinha um entendimento que era o quê? Deus não iria aceitar eu ter nenhuma sociedade com ninguém, a não ser meu marido. E aí eu fiquei, meu Deus, o que vai ser? O que vai ser? Olha como que Deus é incrível, ele vai te conduzindo para coisas. Lembra que eu não podia ganhar dinheiro? Mas lembra que eu fiz um desafio, 50 toneladas, 5 toneladas, onde eu fazia jejum intermitente com vocês? Não sei se todo mundo tá aqui, que alguém participou desse desafio. Peraí, deixa eu colocar aqui. Então, eu tinha feito um desafio gratuito com vocês sobre jejum intermitente. Mais de 80 mil pessoas tinham participado. Era totalmente gratuito, eu não podia ganhar dinheiro. E aí, eu falei, tá, eu tô liberada, eu posso voltar, o que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa do jejum. E Deus foi abrindo assim, ó. Deus foi abrindo portas, Deus foi dando estratégias, gente. Deus foi dando ideias, gente. Deus, ele providenciava os mínimos detalhes. Uma coisa surreal que eu nunca vi na minha vida. Eu tinha que gravar as aulas e eu queria fazer de um jeito que fosse tão incrível, eu queria fazer de um jeito que, tipo, vocês não sentissem falta de nada, que não fosse uma enganação, sabe? Tipo, você compra um curso, depois você tem que comprar outro. Não, eu queria um negócio completo e eu comecei a escrever, eu comecei a desenhar. Na época do Midas, eu já tava num ponto tão automático que eu tinha pessoas que escreviam junto comigo, eu já não tava, tipo assim, eu tava pesado. A verdade era essa. Tava pesado, tava cansativo. Eu tava perdendo o brilho, eu tava perdendo o sorriso. Então, como hoje eu consigo ver, né, colocar na balança, eu consigo ver como que as coisas de Deus são muito melhores do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar. Só que na hora que a gente tá na batalha, na hora que a gente tá na renúncia, a gente não consegue enxergar, óbvio, tá difícil. Como é que a gente vai conseguir? Não, porque os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Tudo bem, eu creio nessa palavra, mas olha, eu tô passando por uma situação que tá muito punk. Não tem como. Eu tenho a resposta, eu sei que o que eu quero fazer é muito melhor. É assim que a gente pensa.
Não, porque o que eu fazia antes era muito melhor. Peraí, calma aí. É assim que a gente pensa. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente quer ensinar a Deus como fazer. Porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor. E aí eu comecei a experimentar e Deus ia conduzindo. Aí eu tinha que gravar, a gente foi gravar num spa que justamente era um spa sobre saúde. Que a pessoa vai pra lá e ela sai de lá completamente desinflamada, desintoxicada. Um spa que ensina e faz o jejum intermitente com as pessoas. Ô, gente, não tem como. Eu, Adriana, nem sabia. Como que eu gravo no spa se as pessoas estão lá? Não, mas a gente tem que gravar amanhã. Peraí, Tonton. Tonton fala, eu vou dar uma ligada lá no spa. Olha, Adriana, o spa uma vez no ano, ele para dar treinamento ao time. Então, nessa semana, eles ficam por uma semana fechados para o cliente e ficam só em treinamento interno. E esse treinamento está começando amanhã, então o spa está fechado por uma semana e você pode ir lá gravar. Assim. Eu lembro que em 2 horas a gente comprou o voo, em 3 horas a gente já estava dentro do aeroporto, embarcando para no outro dia, que era o amanhã, começar a gravar. A gente ficou lá gravando. Quando a gente chega lá, o dono do spa, que é o Dr. Ed, um médico, no início da faculdade dele, o que ele estudou foi sobre o jejum intermitente. Então, quando eu chego para dar oi para ele, ele fala assim, olha, se você quiser, eu estou disponível para poder gravar um módulo para dentro do seu curso. Eu falei, não. Você tem noção do peso de um médico falando que todas as pessoas deveriam fazer jejum intermitente? Gente, eu não movi um dedo. Eu não tive esforço para nada. O Dr. Vitor Sorrentino estava viajando. De repente ele aparece para poder gravar um módulo para dentro da Academia do Jejum. Eu não tinha programado nada. Eu nem sonhei com isso. Deus foi entregando. Até que a gente lança a primeira turma da Academia do Jejum. O número de alunos que a gente teve na primeira turma da Academia do Jejum não chegou nem perto ao número de alunos que eu tive durante 4 anos do Midas. De uma vez só, Deus derramou 30, 60, 100 por 100 vezes mais numa única turma. Aí quando eu olho para trás, 2 anos atrás, eu chorando, porque Deus me pediu para renunciar ao Midas, para eu parar de trabalhar naquele momento, parar de ganhar dinheiro. E eu sofria, mas eu escolhi obedecer, mesmo sem saber o que iria acontecer. Eu faço uma oração de renúncia e falo, Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, é nunca mais eu ganhar dinheiro, não tem problema, eu entrego aqui nas tuas mãos. Eu não vou mais ficar lutando. Eu não vou mais ficar tentando, porque toda vez eu tentava, Deus me mandava recuar. Eu tentava, Deus me mandava recuar. Eu falei, para mim chega, eu fiz uma oração de entrega. Eu acho, na minha ignorância, né, na minha falha humana, eu acho que aquela oração de entrega foi a comprovação de que agora o coração de Adriana está no lugar certo. Tanto que eu agora fui tão pro extremismo que se você procurar saber comigo quanto que a Academia do Jejum faturou nesses 10 meses, eu não faço ideia. Eu não me preocupo, eu não procuro saber. Eu tenho financeiro, tenho meu marido, pago as contas. Eu tô sempre pensando assim, quantas milhares de pessoas nós podemos transformar? Quantas vidas nós podemos transformar? Quantas casas vão ser restauradas? Quantas saúdes vão ser transformadas? Então eu comecei a experimentar de uma leveza, eu comecei a experimentar de uma alegria que eu não estava tendo na época do Midas, só que eu não percebia, porque o meu olhar estava só para o dinheiro. Eu vendia um curso que custava R$ 2.497 e hoje eu tenho a Academia do Jejum que é R$ 397. Então se isso não é ser quebrada, né? Porque você vende um ticket muito alto e de repente você vem para um muito baixo comparado, né? Eu falei, Jesus, como que o Senhor transformou tudo?
Como que o Senhor modificou tudo de uma forma que eu nem mesma fui percebendo. Eu só fui me entregando, E isso é apenas um testemunho da minha vida. Mas agora qual vai ser o seu testemunho? Qual vai ser a sua renúncia? Qual vai ser a sua entrega? Qual é o Moisés que você precisa colocar no rio de Deus? A mãe de Moisés, ela se viu numa situação, o cara lá falou que ia matar todos os bebês. E a mãe de Moisés, ela tinha acabado de gerar o Moisés. E ela desesperada, a gente tem que dar um jeito, porque senão vão matar meu filho. Ele ficava mandando vários guardas irem verificar, ouvir choro de bebê, porque tinha que matar todos os meninos que estavam nascendo. E ela falou, não vão matar o meu filho, não vão matar o meu Moisés. E aí ela e a filha fazem uma trouxinha, assim, sei lá, de tapume, sei lá o quê. Bota no rio e bota o Moisés em cima. E fala assim, Deus, eu tô entregando o meu Moisés no rio do Senhor. E colocou ali. O movimento do rio foi conduzindo Moisés. Entre matar o Moisés e colocar no rio, ela teve que fazer uma escolha, ela colocou no rio. Então hoje você tem uma situação na sua vida, entre você matar ela agora, porque talvez você ainda está sem discernimento de Deus, escolha colocar no rio de Deus. Fala assim, Deus, essa situação aqui, eu sinto que ela tem me roubado do Senhor. Eu sinto que ela tem me tirado da sua presença. Eu sinto que ela tem me feito ficar distante do Senhor. Ou talvez não é isso que eu quero mais para minha vida, mas eu ainda não sei se é isso que eu tenho que fazer. Ou então porque está muito pesado, porque tem me roubado dos meus filhos. Porque nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso dentro da sua casa. Nenhum. Quando eu vi a minha mãe trabalhando incansavelmente, eu a admirava como mulher. Porque ela não tem tempo ruim até hoje. Mas se você perguntasse para a criança, a Adriana, falasse assim, Adriana, o que você acha? Você prefere sua mãe trabalhando loucamente ou você preferia ter sua mamãe em casa para você amar, para você beijar? A criança, Adriana, iria dizer que eu prefiro a minha mamãe. Eu sinto falta de abraçá-la. Eu sinto falta de ficar deitadinha com ela vendo um filme. Essa criança, que é a criança que você tem em casa hoje, que eu tenho em casa hoje, sempre vai escolher o amor. Sempre vai escolher a presença. Só que é claro que a Adriana adulta hoje entende que a minha mãe fez o que era necessário, o que deveria ter sido feito. Talvez, se encontrasse um meio termo ali, não sei. A realidade dela é outra, a história de vida dela é outra. Eu não posso falar por ela, como eu não posso falar por você. Mas eu sei que existe um peso, uma consequência para cada escolha que nós fazemos. Se para você tá tudo bem os seus filhos crescerem na sua ausência, tá tudo bem para você. Depois seus filhos vão ter que se tratar com Jesus, terapia no futuro. Mas se para você não tá tudo bem, tá pesado, tá preocupante, escolha fazer como a mãe de Moisés. Deus, eu coloco aqui no rio do Senhor. Se for para ser meu, o Senhor vai dar um jeito de trazer de volta, de ajustar. Mas se não for, o Senhor vai levar. Foi isso que a mãe de Moisés fez. Colocou ele no rio com a proteção. Falou, Deus, se for para ele ser meu, ele vai voltar. Se não for, que o Senhor leve. Moisés foi carregado pela correnteza. A filha do faraó ouviu um bebê chorando na beira do rio, chegou até lá e viu e falou, papai, esse bebê tá chorando, não vamos matar ele, vamos encontrar uma mulher que tenha leite para poder amamentá-lo. E ela começou a correr as 7 províncias. Preciso de uma mulher que tenha leite no peito para amamentar. Quem era essa mulher? A mãe de Moisés. Ela tinha acabado de gerar ele, então óbvio que ela tinha leite no peito. E Moisés voltou para os braços dela e ela amamentou. Depois ele foi sendo criado pela filha de Faraó, é uma longa história. Mas voltou para ela. Então não tenha medo de entregar o seu Moisés agora. Não tenha apego
para entregar coisas que tem te roubado. Às vezes é um vício no celular que está te roubando dos seus filhos. Às vezes é um vício em jogos. Às vezes é um trabalho que você tem amaldiçoado. Você nem sente alegria de estar trabalhando. Mas você tem responsabilidade. Você não vai fazer loucuras porque você precisa desse trabalho por enquanto. Então cuida das coisas que você fala, cuida das coisas que você pensa. Às vezes o que está te roubando hoje são justamente essas vozes que ficam na sua mente o tempo inteiro contando para você mesma que você é vítima, que você é a coitada, que você é a sofrida. E gente, é como se fosse vozinha mesmo. Você tá ali, do nada elas vêm na sua mente. E é para te travar. Não é para te fazer fluir. Porque ela faz você acreditar que você é vítima. Quando na verdade você deveria ser protagonista. Ela te faz acreditar de que você é sofrida e que a sua história é a pior de todas. Chega a ser injusto. Porque quando a gente olha para outras pessoas, a gente fala assim, nossa, o que eu passei é nada. Mas ela te faz ficar no centro das atenções e quando você vai ter conversas com outras pessoas, você só fala das suas tristezas e das suas mazelas. Você não consegue falar de coisas boas, é só do quão difícil está a sua vida. Parabéns, alecrim dourado, é só você. É só você que sofre. É só você que passa por dificuldade. Não. Várias pessoas estão passando, inclusive, por situações piores do que as suas. Para de ficar falando dos seus problemas. E outra coisa, a sua palavra tem poder de gerar vida ou morte. Se você continuar reclamando, você vai colher mais e mais disso. Escolha, quando você acordar, escolha falar das bênçãos. Sua mente está limpinha, você acabou de acordar. Começa a declarar, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Eu declaro que eu terei um dia incrível, eu declaro que as bênçãos do Senhor virão sobre mim, eu declaro que eu sou filha amada, eu declaro que eu sou escolhida, eu declaro que eu vim para governar sobre todas as coisas com o Senhor, eu declaro que a minha vida irá mudar a partir de agora. Vai declarando sobre a sua mente. Você gasta tempo falando porcaria. Gaste tempo declarando coisas boas. Em Tiago diz aqui, ó. Eu vou ler com você pra gente já acabar, tá? Eu vou orar com você também, não sai ainda não. Em Tiago diz assim, é um livro que eu amo, que inclusive vocês podem começar a ler por ele. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo. Ora, se nós colocamos um freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro do cavalo. Observem igualmente os navios, que mesmo sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um pequeno leme e levados onde o piloto quer. Assim também é a língua. Um pequeno órgão, ele se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia, uma fagulhinha, ela é capaz de incendiar uma grande floresta. Agora, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre um membro do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Porque toda espécie de animais, aves, répteis, seres marinhos, tem sido domado pelo gênero humano. Peraí que eu perdi. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com essa mesma língua nós bendizemos o Senhor, o Pai, e também com essa mesma língua nós amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca se procede bênção e também maldição. Oh, meus irmãos, isso não deveria ser assim.
Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar uma água doce e uma água amarga? Meus irmãos, será que a figueira ela pode produzir azeitonas ou a videira pode produzir figo? Assim também é uma fonte de água salgada que não pode dar água doce. Gente, ele compara a língua aos seres que nós conseguimos dominar, aves, répteis, todos os bichos, mas a língua o ser humano não consegue domar. E ele diz, dessa mesma língua jorra bênção e dessa mesma língua jorra maldição. Então várias vezes no dia você abençoa a sua própria vida com o poder da tua língua, mas ao mesmo tempo você amaldiçoa a sua vida com a sua língua. Então se a gente está usando a língua, vamos usar para o bem. Tem um princípio no livro Os Segredos da Mente Milionária, que esse livro na época, nossa, me ajudou muito em questões de crenças financeiras. Você tem que ter um cuidado hoje eu diria para ter um cuidado de ler, porque ele meio que leva, ele tira Deus do foco, assim, mas ele tem uns detalhes de crenças financeiras muito boas. E eu lembro que um exercício que ele ensina pra gente fazer é todo mundo que é próspero, qualquer pessoa que você vê na internet, principalmente, que a gente vê muito, pessoa na sua vizinhança, que você vê que trocou de carro, que você vê que trocou de casa, que você vê que tá fazendo uma viagem incrível, qualquer coisa, você abençoar. Você falar assim, nossa, que bom que essa pessoa trocou de carro. Nossa, que carro incrível, hein? Que coisa mais linda que eles conseguiram. Nossa, que bom que fulano de tal tá crescendo e tá... Você parar de amaldiçoar. Aí ele explica fisiologicamente lá, neurologicamente, o que acontece. Então assim, muitas vezes, o que a gente faz? Por maldade nossa mesmo, tá roubando. Não, fulano de tal, você viu? Você viu que agora comprou outra casa? Não, eu vi, deve estar com a amante. Cala a boca. Cala a boca. Se não for para abençoar, não amaldiçoa. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Aquilo que você fizer com o outro, você vai colher. Não falha. A colheita é certa. Então, escolha, nem que seja propositalmente nesse início, se você não tem esse hábito. Abençoe as pessoas. Fale coisas boas das pessoas. Se você tá num grupo de amizade que só faz fofoca da vida do outro, corta esse ciclo de amizade. Escolha sair sem dó nem piedade. Escolha viver um caminho reto, um caminho santo. Eu lembro que a primeira vez que eu tava numa mesa assim, tinham pastores e tal, e aí eu vi a esposa de um pastor, tipo, fazendo muita fofoca. Mas muita, assim, de coisas que nem eu, quando eu não estava com Jesus, era capaz de fazer isso. Quando eu olhei para ela, porque quando você está conhecendo Jesus e você começa a ver pessoas do meio da igreja, você cria uma expectativa que eles são mais santos. Isso é ignorância, isso é burrice, eu passei por isso. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão arrasada. Eu fiquei tão decepcionada. Eu falei, como? Até que Jesus foi ministrando para mim. Seus olhos têm que estar em mim. Seus olhos têm que estar em mim. Não olhe para o ser humano. Não olhe para as pessoas. Não olhe para as pessoas. Seus olhos têm que estar em mim. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é a tradução e a definição da palavra perfeição. Eu não. Não olhe para mim. Eu vou falhar em algum momento. Eu vou te decepcionar em algum momento. E se você colocar a sua fé em Deus através da minha vida, daqui a um tempo, você não está com Deus. Seus olhos têm que estar em mim. Seus olhos têm que estar em mim. Por isso que eu vou estar sempre, de alguma forma, trazendo entendimento para vocês, seja no Stories, seja no Instagram, seja no YouTube, seja onde for, do que cuidado com a religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Muitas pessoas vão te machucar. Pessoas dentro da igreja. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas dentro da igreja. Aí você vai falar, mas é só dentro da igreja? Não. Não coloque um peso na igreja. Fazem isso com você fora. Por que você está esperando que não vão fazer dentro? Fazem isso na sua família. Por que você não está esperando pessoas que nem te conhecem não fazerem? Às vezes faz isso no casamento.
Tem quantas mulheres que se separaram que falam assim, nossa, eu estive casado com uma pessoa que eu nem conhecia. Por que você está esperando da igreja uma perfeição? Espere de Jesus, porque Ele é perfeito. Eu lembro uma moça que foi orar, agora é para acabar que a gente vai orar. Ela orou comigo, e aí eu lembro que, tipo assim, eu tinha entendido que toda vez que uma pessoa ora com você, você vai lá e meio que abençoa essa pessoa. Tipo, você planta uma semente, não é que você abençoa, você planta uma semente. E aí eu lembro que, tipo, ela tinha orado comigo, bem no comecinho, gente, da minha conversão. E aí eu fui lá e fiz, tipo, um valor, assim. Ela me ligou. Ela me ligou e falou assim, você sabe que o que você fez foi pouco? Assim, no telefone. Eu tava na fila do carro para buscar os meus filhos na escola, eu lembro como se fosse hoje. Você sabe que o que você fez foi pouco? Você sabe que você poderia ter feito muito mais? E você sabe que tem algumas coisas que só são liberadas no mundo espiritual quando você faz um valor grande. Gente, meu corpo deu um quente. Eu fiquei com tanta raiva. Eu falei, eu não acredito que eu tô passando por isso. Eu não acredito. Eu falei, você tem mais alguma coisa pra falar? Não, é só isso mesmo. Eu desliguei o telefone, ou ela desligou, não lembro. Eu falei, eu não acredito que eu tô passando por isso. Eu falei, Satanás, aqui não. Você acha que Deus estava nisso? Ou você acha que o demônio encapetado não estava de alguma forma manipulando para eu fazer o quê? O quê? Eu ficar nesse antro? É uma mentira? Que é isso que é... Era isso que ele esperava de mim. Só que você sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto, fechei a porta, em secreto, e falei, Jesus, não me deixa ser contaminada por isso. Porque uma vez eu saí dos seus caminhos porque eu coloquei minha fé em homens, ao invés de ter colocado no Senhor. E eu não vou mais viver isso. Então hoje, podem fazer o que quiser. Descobri um rombo de não sei o que da igreja X que eu tava, ou da Y que eu fui, eu não... Tô nem aí. Em mim, a minha fé em Deus não abala em nada. Por quê? Porque Ele é perfeito. E Ele diz, busque a mim. Busque a mim. Ele não diz, busque ao padre, busque ao pastor, busque ao líder, busque a Adriana. Ele diz, busque a mim, busque a mim, busque a mim. Porque eu sou santo, porque eu sou perfeito, porque eu trago refrigério, porque eu te curo, porque eu te transformo, porque eu renovo, porque eu faço jorrar água no meio do deserto. Porque sou eu que digo para você, fale a esses ossos secos, tornem vida. Era um vale de ossos secos. E Deus falava, profetize nesse vale de ossos secos. O que é isso? Profetize na sua casa. Seu casamento está um inferno, profetize, meu casamento é do Senhor. Meu casamento vai ser transformado. Sua vida financeira está acabada, eu profetizo. A minha vida financeira será próspera, o Senhor irá me abençoar. O Senhor irá abrir portas, eu irei ver situações que eu não via antes. O Senhor está comigo. A sua maternidade está difícil, eu declaro que o Senhor tira de mim todo o fardo, todo o peso. E eu sou descansada, eu estou me sentindo feliz. Outro dia, nas simples coisas, eu tava exausta pedalando. Eu tava no pior dia, a gente ia pedalar acho que 40 quilômetros, eu não lembro. Eu tava muito exausta. E o Rodrigo perguntou, minha vida, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Aí eu brinquei com ele, eu falei, daquele jeito que eu tô ótima. Aí ele já entende. Por quê? Porque eu sei que a minha boca, a minha língua precisa ter cuidado. Eu preciso frear e cuidar, porque aquilo que eu falar eu vou viver, aquilo que eu declarar eu vou sentir. Então eu posso estar cansada, eu tô ótima. Não é para eu poder ficar puxando mais de mim, mas eu não vou ficar me entregando. Por isso que eu não vou... A gente tá aqui numa live inteira dessa. Vocês não me ouviram contar 1 minuto de momentos de dificuldades que eu passei com o Rodrigo no hospital. Porque eu já nem consigo lembrar. Eu só consigo lembrar das experiências com Jesus que nós vivemos lá. Mas tem pessoas que se tivesse passado o que a gente passou no hospital, ia estar aqui só contando. Olha, porque eu não tinha nenhuma comida e eu dormi num sofazinho fininho, sei lá o que aconteceu. É isso.
Então, será que você é essa pessoa? Será que você que está precisando agora profetizar nesse vale de ossos secos? Profetizar na sua casa? Entrar na sua casa, sair orando pela sua casa. Eu declaro que essa casa é do Senhor. Eu declaro que aqui só pisam pessoas do Senhor. Deus, me dá um olhar de águia. Me dê um olhar atento para observar aquilo que tem entrado aqui que não deveria estar entrando. Que o Senhor venha te dar discernimento, que o Senhor venha te dar a abertura dos olhos para que você possa entender aquilo que Ele tem para você. Vamos orar então? Se você puder fechar seus olhos, esse é o momento que eu vou orar por você. Nossa, 1h30. Nosso grupo de oração, que delícia! Então, só você fechar seus olhos. Não se preocupe em ficar olhando para a tela, tá? Porque qualquer coisa pode te desconcentrar. Eu adoraria que você sentisse Jesus com você. Então, Pai, obrigada por esse tempo que nós vivemos juntas. Obrigada, Senhor, por fazer de nós como se fôssemos amigas, como se de alguma forma eu pudesse sentir o que elas têm vivido, como se de alguma forma eu pudesse até mesmo entrar na casa delas, Pai. Obrigada por esse acesso, obrigada pelas palavras que o Senhor ministrou no nosso coração hoje. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Jesus, que escolheu estar aqui. Mas antes mesmo dela escolher estar aqui, eu sabia que o Senhor a escolheria. Era para ela estar fazendo outra coisa, mas de repente se sentiu caindo de paraquedas aqui nessa live. E eu sei que o Senhor a chamou. E se o Senhor a chamou, Pai, é porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida dela, nela e através dela. Eu sei que o Senhor tem grandes sonhos, grandes projetos, grandes propósitos. Mas eu sei também que o Senhor precisa alinhar algumas coisas, algumas questões que ela está enfrentando. E por isso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha como um fogo nesse momento. Que o Senhor venha aquecendo o corpo dela, que o Senhor venha aquecendo a alma dela, a mente. Pai, vai derramando poder, vai derramando unção, como se as mãos delas pudessem tocar o Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha curando, Pai. Curando dores da alma, curando dores emocionais, Pai. Que muitas mulheres carregam do que elas passaram, do que elas viveram, do que elas ouviram. Mas que o Senhor venha, Pai, transformando e curando nesse momento, em nome de Jesus, eu te peço. Que o Senhor transforme todo esse choro, Pai, em risos. Que o Senhor transforme toda a história em testemunho, Pai, um testemunho que vai vir curar multidões. Um testemunho que irá vir transformar milhares de vidas, Pai. Senhor, que o Senhor possa alcançar e habitar na casa de cada uma delas. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa visitar, Pai, cada cômodo da casa delas. Envia seus anjos, Pai, para acampar ao redor da casa, acampar ao redor dos filhos, acampar ao redor do marido. Que a tua presença ela seja quase que palpável nessa casa, Pai. Senhor, ajusta e muda tudo de lugar na vida dessa mulher, Pai. Muda a palavra, muda a forma com que ela fala, muda a forma com que ela pensa, muda a forma como ela age. Mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas, estressadas, que o Senhor venha, Pai, tirando esse peso das suas costas. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, remove todo o peso agora, por favor, em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca sendo curada agora em nome de Jesus.
Toda dor na coluna sendo curada agora em nome de Jesus. Toda angústia sendo removida agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro que mulheres que estão esperando o resultado de exame, Pai, que elas sejam curadas agora em nome de Jesus e sejam surpreendidas pelo Senhor. Não há impossível para o Senhor, não há dificuldade para o Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Mulheres que não podem gerar, Pai, mulheres que sonham com um filho, eu declaro em nome de Jesus sendo curadas e engravidando ainda esse ano em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço uma cura para aquela mulher que andava descontrolada. Eu te peço um equilíbrio para aquela mulher que estava andando preocupada, Pai, com o dia de amanhã. Traz uma dependência sobre elas, Pai, do Senhor, onde elas não consigam mais caminhar sem antes consultar ao Senhor. Pai, mulheres que estão ansiosas, mulheres que têm passado muito tempo no celular, Pai, traz sobre elas, Pai, um reajuste. Tira todo vício, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda distração. Nós sabemos, Senhor, que tem muitas mulheres aqui que já caminham com o Senhor, que já conhecem o Senhor, mas que de alguma forma tem esfriado. Põe teu fogo, Senhor. Põe teu fogo nelas. Acorda de madrugada elas, Pai. Acorda para orar. Põe, Pai, a brasa viva na boca delas, Pai. Que elas comecem a profetizar, que elas comecem a ser usadas pelo Senhor. Derrame dons sobre elas, Pai. Reaviva de novo, Senhor. Mas principalmente traz o entendimento de que muitas de nós, o diabo já não consegue mais nos tirar do seu caminho. Mas tem uma coisa que ele consegue fazer e que muitas de nós estamos nos perdendo. É na distração. É na distração com aquilo que aos olhos do mundo é lícito. Não é nada ilícito. É lícito, mas tem nos distraído. Como passar tempo demais no celular, como se ocupar demais com as coisas do mundo, como nos perder do que é essencial, Pai. Reajusta a rota, Jesus. Reajusta a rota. Pai, eu te peço em nome de Jesus que esse dia de hoje seja diferente para todas nós. Mas não diferente de boas surpresas, de portas abertas, não, Pai. É diferente porque nós fomos tocadas pelo Senhor. É como se estivéssemos anestesiadas pela Tua presença, Pai. Jesus, visita corações agora, Pai. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. E traz uma fome e uma sede pelo Senhor insaciável para todas nós, onde iremos te buscar, Pai, o tempo todo. Te amar, te ouvir. E se existe mulher aqui que nunca ouviu a tua voz, que o Senhor possa falar, Pai. Que o teu Espírito Santo possa dar discernimento, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo, obrigada pela ferramenta que o Senhor entregou nas minhas mãos. Obrigada por me permitir, Pai, falar do seu amor para tantas pessoas. Eu vou pedir para você agora colocar a mão no seu coração e repetir comigo essas palavras que eu vou dizer agora, em voz alta. Jesus,
Eu me arrependo, Pai, de todos os meus pecados. Eu me arrependo de ter me afastado dos seus caminhos. Eu me arrependo por ter vivido tanto tempo sem o Senhor. Mas eu declaro que agora eu te aceito como meu único, suficiente e verdadeiro Salvador da minha vida. Entra na minha vida, Jesus, para nunca mais sair. Muda tudo de lugar, Pai. Transforma a minha casa, transforma a minha mente, transforma a minha vida, transforma o meu jeito de ser. Eu quero ser mais serena, Pai. Eu quero ser mais calma. Eu quero ser mais paciente. Eu quero ser mais amorosa. Me transforma, Jesus. Obrigada. Obrigada por tudo que tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amei estar aqui com você. Amei, 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 amei. Que Jesus te abençoe. Estou tão apaixonada de estar aqui que talvez, ao invés de fazer a cada 15 dias, acho que eu vou querer fazer toda semana. Vou me organizar aqui, tá bom? Internamente. Se você não tá no nosso grupo do WhatsApp de oração, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, porque esse vídeo tá no YouTube. E aí você vai poder entrar. É um grupo gratuito, de vez em quando eu mando uma mensagem, eu aviso da live. E é isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.